Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, em mais um episódio do Histórias e Conexões com ela, eu tenho um convidado super especial. Eu sei que todos vocês ficam aguardando para saber quem vai ser o convidado ou o convidado da semana. Afinal de contas, esse é o momento, né, de trazermos aqui histórias, conexões, de bater aquele papo bacana, de interagir com você que está aí do outro lado. E quem está aqui hoje para bater um papo, e eu vou entrar em alguns temas aqui bem polêmicos, porque eu já preparei o nosso convidado. Ele é uma grande referência em Joinville, não só no meio que ele atua, mas também no seu círculo de amizade. Afinal de contas, ele não é uma pessoa dentro da caixa, ele é uma pessoa que se renova a cada dia, a cada evento e a cada momento. E é com grande carinho e grande orgulho que hoje, no Histórias e Conexões com ela, eu recebo o nosso querido amigo Tony. Tony, seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Eu tô me sentindo de frente com o Gabi, embora ela pareça uma paquita, né? Obrigado pelo convite. Que prazer, eu não costumo estar desse lado, já estive te entrevistando, né? Verdade. Mas sou todo seu. Olha, eu falei que o episódio de hoje ia ser bem legal. Tony, que bacana te receber, é uma honra aqui no programa. E eu quero começar te fazendo uma pergunta, né? Você tocou num ponto muito importante. Você sempre, muitas vezes, está do outro lado, né? E eu queria que você começasse contando um pouquinho pra gente quem é o Tony. Então, por acaso, o Tony chama Antônio João Furtado. Olha né? aí, ó. A quinta geração de Antônios. E quando eu entendi que eu era diferente, aceitei e quis realmente bancar ser fora da caixa, acho isso legal, acho isso disruptivo, acho isso diferente. É pesado, mas vai, né? O Tony já não é um personagem, mas ele surgiu como uma folha em branco da revista. Ele surgiu porque, engraçado, Melanie, que quando eu chegava nos lugares, as pessoas olhavam para mim, eu era um vareta, assim, 2,40 metros, e as pessoas olhavam e falavam assim, o seu Antônio não pode vir? Até eu explicar que o seu Antônio não existia, porque o Antônio traz um pouco mais, né? Né? E o Tony, ele é leve, ele é novo, E o Tony, ele veio como um desenho para mim. Eu consigo moldar o Tony. Eu consigo adaptar o Tony, eu consigo maleabilizar o Tony, né? E isso para mim, hoje, com grande conforto, com grande orgulho, eu digo que eu sou o Tony Furtado da Du. Porque eu me tornei uma pessoa tranquila, leve. Eu acredito que a palavra que me resume é disruptiva. Eu consigo entregar coisas que, com muita coragem, pode ser que seja, acho, a grande palavra-chave, quem sabe, do Tony seja disruptivo e corajoso. Uau, eu falei que o programa de hoje prometia. Tony, eu não me esqueço, né? Eu já tive a oportunidade e o prazer de participar de vários eventos que a revista promoveu, que você promoveu, e eu estou aqui em Joinville há quase 6 anos, né? E a nossa conexão foi ali no começo, que eu me mudei para Joinville. Sim. E o que me chamou muita atenção, e eu vou confessar para você que até hoje me chama atenção, é que você tem o dom de conversar com todo o público. Sim. E você conversa com as pessoas de todas as faixas etárias, você consegue permear todas as camadas, todas as classes sociais. E aí eu não sei, mas provavelmente quem está em casa também tem essa pergunta, qual é o segredo, Tony? Porque nós vemos hoje, né, é uma era muito instantânea. Sim. Uma pessoa que dorme hoje de um jeito, amanhã, na mídia, nas redes, ela acorda de outro jeito. Sim. E você falou que a sua palavra é disruptivo, mas eu também vejo que a sua palavra é constância. E conexão também. E conexão. Então eu queria que você contasse qual é o segredo. Eu acho que é simples. Eu aprendi a me orgulhar de mim mesmo. E isso faz... O X da minha vida foi quando... Vamos lá, bem rapidinho. A Du começa há 16 anos atrás. Durante... Não sei exatamente quanto tempo, mas antes de fazer 10 anos da revista... Bom, durante 10 anos, né? A Du sempre trabalhou e eu sempre tive outras coisas, sempre acelerado fazendo outras coisas. E ela não era a minha prioridade. E eu já era o Tony, né? Já sempre fui o Tony, na minha casa sempre fui o Tony. Mas... Um belo dia eu cansei da revista, eu brochei com tudo, porque eu parecia que eu queria voar, eu queria sair daqui, eu precisava... Você lembra daquele desenho da Caverna do Dragão? Lembra? Eu sou a Uni.
que toda vez que eu ia sair, o portal fechava, eu tinha que ficar aqui. E aí eu tinha recebido uma proposta incrível da Editora Abril, que nem existe mais, mas da Editora Abril, e eu quero ir para São Paulo, quero viajar, quero conquistar o mundo, tal. Resumindo, não cheguei aí, só estudei, vi que não me achava, tentei outras vagas em vários lugares de empregos, várias oportunidades que pudessem estar, né, que eu pudesse ser mais leve, criativo, tal, que eram os meus perfis, e eu não encontrei. Aí eu voltei para Tu com uma vontade, assumir um papel de diretor e dar a minha cara para a revista. E o dar a minha cara para a revista foi literalmente, Milena, eu nunca passou pela minha cabeça deixar de contar a tua história para contar a minha, porque eu sempre brinquei que eu sou um traficante que vende ego. E eu achava que eu não podia usar disso. Pois isso foi o grande X da minha vida. Porque a partir do momento que eu contei a minha história, falei de onde que eu venho, o que eu sou, isso se tornou uma vulnerabilidade absurda, me tornou suscetível a tudo e a todos e me conectou totalmente com todo mundo. Bom, a gente é amigo pessoal, eu sou exatamente o que eu quero ser hoje. Eu não me permito. Eu te falei antes de vir pra cá, Milena, eu tomei um remédio que não deu certo. Mas vai dar tudo certo, mas assim, qualquer coisa eu paro e vou ali rapidinho vomitar e já volto. E assim, antigamente era muito feio, eu tinha que, um homem de sucesso, um cara de negócio, tem que, sabe? Sim. Coloquei um terninho pra falar que eu tô de frente com ela. Mas não, ele tá assim, elegantérrimo. Senão eu via de calça jeans. Mas o gostar de mim, o ter me apaixonado por mim, o ter feito com que as coisas que estão ao meu redor sejam mais próximas possíveis ao que eu gostaria que fosse, me tornou vulnerável, suscetível e normal e comum. Então, assim, eu tô contigo conversando sobre roupa e eu tô com o teu marido conversando sobre futebol no mesmo momento. E por algum motivo essa conexão genuína, verdadeira, fez com que as pessoas gostassem. E nas festas, nos eventos, eu faço com que essa mistura também aconteça. E na verdade, até uma vírgula. Com esse amor todo que eu criei, as festas, elas nunca foram, porque eu sempre fui uma criança, um adolescente, e sofri muito bullying, eu nunca fui pra festa. Falei, vou começar a fazer a minha festa. Mas a Du se tornou muito mais que uma revista, isso era um objetivo. Bom, tenho N histórias para contar de uma revista que está há 16 anos no mercado, que já fez 150 e poucas revistas, que já tem mais de 20 mil páginas impressas, que nunca não teve. Isso é uma coisa que eu me orgulho muito, porque a constância e independência, se está ruim, se está bom, se está chovendo, se morreu alguém, a revista sai no começo do mês, todo mês. E a gente já contou mais de 2.000 histórias. E o mais engraçado e legal, contar a tua história não diminui a minha. E foi uma coisa que a terapia me ensinou. Mas foi uma coisa que, com todo o estudo de entender que a tua história é tua, é única, tu pode contá-la 10 vezes para 10 jornalistas diferentes que vão contar de jeitos diferentes a mesma história. Mas, e eu me orgulho dela, da minha, eu me orgulho dos passos, dos tropeços, das pedras, de tudo que me fez chegar até aqui. Então você não consegue me derrubar mais, sabe? Porque esse lugar é meu, se você não está feliz, fique à vontade, os meus contratos não te seguram em nada perto, você fica se você quer. E isso se tornou uma via de mão dupla. Hoje eu consigo separar o joio do trigo, estar nos lugares, nem sempre foi assim, né? Mas hoje eu acho que, respondendo a tua pergunta, depois de meia hora falando, respondendo a tua pergunta, é porque é de verdade. E eu acho que as pessoas estão muito carentes de gente de verdade. Eu sinto, eu vejo, é frequente a gente viver personagens. E eu sempre digo que bom que tu perguntou isso no começo, a gente não brifou isso, mas eu sempre fui o Tony, eu sempre fui diferente. Quando eu me entendi por gente lá, com a minha família sempre me chamou, no meu registro tá Antônio, mas eu nunca fui o Antônio. E agora eu até tô desbravando um pouco mais esse Antônio, porque ele existe, né? Ele tá aqui. Mas o Tony, ele é tão leve, ele é tão divertido, ele é tão flexível, ele é tão vulnerável, ele é tão...
disruptivo, que novamente veio a palavra, que eu me orgulho dele e eu não... E isso conecta. Sim. Gente, é a mais pura verdade, tá? Fazendo parênteses aqui. Tudo que o Tony, né, trouxe aqui pra gente, o quanto é bacana e o quanto tem a conexão com o programa, né? Quando a gente fala de histórias, quantas histórias você já contou. E essa verdade que você traz de que a pessoa apresentar, contar a sua história, não diminui a do outro, né? Mas isso é muito engraçado porque a gente demora para entender. Verdade. E é um X de vida, né? De evolução que vem. E assim, sabe, Milena, eu já contei a história do hospital, né? Já contei. Aí a gente virou aí nesse momento que eu comecei a contar histórias depois de 10 anos. Eu comecei a contar histórias e daí veio a ideia de trazer personalidades na capa, né? Sim. Hoje eu me sinto literalmente como se fosse uma missão de vida a revista. Não sou eu que escrevo, todo mundo sabe, eu não sou jornalista, eu sou administrador, tenho formação em marketing, mas eu participo de todo o processo e eu faço a pessoa curtir a jornada dela. É como se a capa da revista fosse uma premiação. Eu vou dar um exemplo, veio na minha cabeça agora. Aí uma sócia foi capa mês passado. Que por sinal, só um parênteses, incrível. Foi muito legal, né? Que capa linda. E aí eu falei, Ilma, vem cá, vamos fazer assim. Ai, amigo, esse cabelo não orna comigo. Eu falei, vou te explicar por quê. Não é o teu dia a dia, você está comemorando uma transição de carreira. Sim. Você está avisando para as pessoas que depois de 20 anos você ainda é referência. E tal. E aí a pessoa fica, tipo, às vezes ela não entende o que está acontecendo ali. E é um divisor de águas para a vida dela. Porque a pessoa que está numa capa, ela banca todos os problemas da vida dela. Ela está ali exposta, disposta e, claro, não é para isso, mas ali ela sara todas as feridas que ela teve, porque ela está no momento de ápice de sucesso. Sim. Independente se é se é a Vogue, ou se é a Forbes. A ideia, e eu sinto que isso é uma missão de vida. Eu vou dar um exemplo da Carla Morante, que foi a última capa. Eu amo a Carla de paixão, ela é formada em Harvard durante é uma das melhores tricologistas do país. E ela foi capa por acaso. Ela ia ser capa de agosto do ano que vem, ia ser um outro cliente que teve imprevisto de saúde, e 15 dias antes ela foi capa. Eu falei, amiga, é Deus, porque ela tinha acabado de comprar a capa do ano que vem, que era aniversário dela. Eu falei, só vem e fica quieta. E aí, Deus sempre pergunta, como é que foi teu mês? Acabou agora, né? Semana que vem a gente entrega a capa de setembro. Como é que foi teu mês? Ela falou, amigo, eu já fiz tudo que eu imaginei fazer na minha vida. Eu já tinha passado por tudo que eu queria passar. E eu nunca imaginei que o dia mais feliz da minha vida seria o dia que tu me entregou a capa. Ai, que coisa linda. E assim, isso não foi uma. A doutora Coral, meu Deus do céu, Tony, eu tô com um bursite na minha mão de tanta mensagem que eu respondi. Aí uma disse que mais de 1.000 pessoas perderam um tempo, investiram um tempo e escreveram uma mensagem falando que amaram a história dela, que ela nunca tinha não sabia o que ela tinha feito Copacabana Palace, que não sabia que ela tinha começado pequena, que tal. E a gente está muito voltando no que a gente falou, a gente está muito raso. E uma matéria de 10 páginas te tira do raso. Verdade. E não te sacode, né? Sim. E hoje eu entendo como uma missão de vida, entendo que nada é por acaso, entendo que nem só de capas vive a Edu, né? A gente tem outros projetos. Eu virei um contador de histórias, tem pessoas que, todo mês eu escolho uma pessoa e eu falo, posso contar a tua história? Inclusive um spoiler, eu quero começar a fazer essa conexão, um pouco fora da caixa, do jeito que eu gosto de trazer, mas eu quero poder também trazer as pessoas além da revista, porque a gente só cresce com a história dos outros. A gente pode aprender, ler 500 mil livros. Existem pessoas tão estudadas que tu conversa, tu aperta, tu procura ali aquela tecla para acelerar, tipo o WhatsApp, e a pessoa fica ali não entrega nada. E tu fica procurando a tecla para acelerar ela, para ver se tu consegue continuar a conversa, não acha. Mas... E não evoluir, e tá tudo bem, é aquilo. Mas... Claro, é uma junção de coisas, mas a gente é uma junção de coisas, né? Sim. É uma junção de você... você ser
estar grande, estar bem, é uma junção de coisas. Mas sempre o mais importante é a tua essência, é da onde que tu vem, para que tu faz, o que tu tá fazendo. E tem tanta gente que não conhece a história. Eu criei uma palestra uma vez, quando eu resolvi aparecer, eu fiz um café da manhã, 500 convidados. Meu Deus, super pequeno. E um palestrante surpresa. E eu inventei fazer uma palestra da minha vida para contar tudo isso. De onde eu venho, quem eu sou, pequeno grande tropeço, quando eu entendo... Fiz a jornada do herói inteira. Sim. Quando eu caio, quando eu levanto, quando eu entendo que tentando me encontrar que eu me perdi, e quando eu volto com toda a força do mundo dizendo esse é o meu lugar. E eu deixo uma mensagem para as pessoas. Eu falei, gente, quando eu me encontrei, a primeiro lugar que eu procurei, sabe onde foi? Eu não tenho muita recordação de fotos, mas foram nas fotos de quem era uma criança, o que essa criança foi. Fui lá atrás de pai e de mãe, de resgatar. E eu fiquei imerso na minha história durante mais ou menos uma semana, duas, querendo me encontrar, saber por que as pessoas diziam que eu era diferente. E eu não achava. Você é tão especial, você é um espírito de luz, porque eu não sei o quê. E eu ali, sabe? Eu me olhava no espelho e não me via, não era nada disso. Porque eu não estava respeitando essa história que eu já tinha feito. Eu não estava respeitando essa caminhada porque eu estava te ouvindo e me invalidando para conseguir te validar. Olha. E era claro que era algo comum na época, até porque eu sempre tive, não é uma história, eu tenho uma história de coitadinho que eu não conto, porque eu sempre tive que provar para todo mundo que eu ia dar certo. E agora eu ainda... Semana passada me deu um surto, eu falei, gente, por que eu tô provando ainda depois de 16 anos? Olha. Agora eu já tô provando só pra mim, não é mais pros outros. Mas eu fui tão acostumado a provar pros outros que até hoje, às vezes, instintivamente eu faço uma festa com detalhes absurdos que eu quero provar pra alguém. Olha. Mas hoje não é mais pra ninguém, mas porque eu não tenho mais cobrança, até porque... eu vivo um ápice profissional há muito tempo. E é engraçado que eu consegui manter isso. Sim. Porque eu invento coisa, né? Toda semana eu estou inventando alguma coisa diferente. Então, eu sou a pessoa que não tem rotina. E a Du me faz ter todas os mesmos uma página em branco, que é o Tony que voltou lá do começo, né? O Tony que foi criado e foi... Uma página em branco. Foi criado para ser uma página em branco, né? Em branco não, né, gente? Extremamente criativo, comunicativo, envolvente, e é uma pessoa que chama a atenção porque, como a gente falou agora há pouco tempo, se conecta com todos os públicos, com toda a faixa etária, organiza festas com detalhes que realmente, uma das primeiras festas que eu tive a oportunidade de ir da Du, eu fiquei impressionada de forma muito positiva, né? E as pessoas se divertindo, as pessoas gostando, né? Leves, é uma festa que não dá vontade de ir embora. Eu nunca usei a ambulância que a gente contrata. Olha. Eu nunca vi ninguém, assim, claro, as pessoas, uma outra pessoa bêbada, mas assim, eu nunca tive nenhuma ocorrência em nenhum ano. Olha. E Milena, eu tive com essa questão de sempre precisar ter alguém que duvidasse de mim próximo, eu sempre tive momentos que me desafiaram. Vamos lá. Na festa de 11 anos da revista, tinham saído algumas equipes dentro da Du, montado outras revistas. Gente, meu Deus do céu, o que acontece? Por que eu não consigo segurar a equipe? Tal. Começou a se questionar, né? O geminiano em gêmeos, né? E aí aquele cara que já não entendia mais nada. E aí eu comecei a olhar, e ali eu não tinha ainda não tinha encontrado o meu X ainda. Mentira, tinha. Tinha encontrado um ano antes. E aí eu olhei pra dentro. Agora, toda vez que eu paro, eu faço uma coisa meio Simba e Rei Leão, sabe? Sim. Tipo, quem é você? E aí eu vou atrás de mim, porque quando eu me perco é porque eu perdi a minha essência em algum momento. Sim. E fui lá. Eu fiz uma festa de 11 anos. O tema era Eleven, né? Eleven em 11. Fiz o tema de Eleves. E a chamada da festa era acender a sua luz, não apaga a minha. E o convite era um foco aceso para todo mundo. Uau! E aí, dali em diante, eu entendi. A Cila Budal, por exemplo, uma pessoa que ela não me conhecia, ela me ligou e falou, qual é o teu nome? Daí eu falei, Tony, por quê? Você que cuida da revista? Eu falei, você consegue vir aqui urgente? Aí ela foi lá no escritório e falei, olha, eu tenho não sei quantos anos, não lembro.
de profissão, eu nunca vi nada tão criativo. E eu quero ser tua amiga. Olha. Até hoje ela tá na minha roda, né? Mas daí eu comecei a trazer... E eu tenho... Bom, na minha virada de vida, eu fiz no dia 8/8/2018, 2018, eu voltei pra revista e eu voltei com a função de voltar. Voltei com os 2 pés. E aí eu falei, só de raiva eu vou fazer a maior edição de todos os tempos. Eu chamei todos os clientes, deu 400 páginas a revista. Deus. Tem que lançar com uma festa. Claro. Não tem como só jogar a revista no mercado. E aí, quando eu preciso de algo muito grande, eu tenho que me convencer primeiro, porque eu sou o meu maior amigo, o meu pior inimigo. Tem que me convencer. Coisa de geminiano, super Né? simples, né? E aí eu disse, como que eu me convenço disso? Resumindo, eu fiz um balão, o tema, o convite criativo era um balão, chamava O Tempo Voa, o convite, né? 10 anos passou da Du, eu não vi, porque eu não estava na Du. Sim. Eu tinha 2, 3, 4 rodas, eu comecei trabalhando com marketing para outras empresas que até hoje estão, Honda, que está há 16 anos na revista, Imaginata, que está, eles eram meus clientes como agência, e aí eu trouxe eles para um informativo interno que foi criado para o Márcio Vargas e para a Lipocenter, que chamava Du Beleza. Esse informativo eu sonhei com o nome Du, juro. Eu já ia perguntar, e não Sonhei. estava combinado. Eu ia perguntar de onde veio o nome do... Sonhei com o nome Olha, Du. E o Du, depois, ele me tornou... Ele literalmente virou um conceito que eu não sei se eu me convenci ou se eu trouxe ele para isso. Porque o Du foi porque eram para 2 pessoas. 2 clientes, Márcio Vargas e Lipocenter. Mas eu sou extremamente Du em tudo. Eu tenho o anjinho diabinho. E o Du é sempre eu e você. Eu sou essa pessoa que conversa olhando no olho. Eu faço isso ser diferente. Sou a pessoa que aperta na mão, que não é aquela mão mole. Sim. Então eu sou um Du, eu me torno um Du em muitas coisas, porque eu sou essa metamorfose ambulante, sabe? Eu quero ser isso, eu quero ser essa pessoa que não fica parada, que tá sempre se mexendo, que troca de lado. Eu não sou baunilha, sabe? E aí, a festa, o que eu faço pra festa? Pois veio uma ideia que eu queria começar de novo. E aí eu fiz um novo ciclo, pode começar a qualquer momento. Eu fiz uma virada de ano do qual eu queria começar a minha vida ali de novo. Meu Deus. Por acaso, sendo que nada acontece por acaso, eu fiz no dia 8/8/2018, às 8 da noite a virada. Meu Deus. E ninguém sabia de porra nenhuma, porque nem eu sabia. Eu convidei todo mundo e falei, vamos fazer uma virada de ano, traje oficial branco. Em pleno Era só a agosto. virada da Du, agosto. Aquilo foi absurdo, tinha 1.500 pessoas numa quinta-feira de chuva. Meu Deus. E aí, não satisfeito, a pessoa criativa começou, o que eu faço para superar mais? Era lentilha, as comidas, era tudo, tinha contagem regressiva, 10, 9, 8, foguete e tal. Não satisfeito, lá por volta de uma da manhã mais ou menos, eu fui agradecer todo mundo, a virada foi às 8 da noite. Lá por volta de 10 da noite, agradeci todo mundo, a presença. Falei, gente, vocês realmente não estão acreditando que a gente vai começar uma nova vida, um novo ano? Estão esperando o quê? O carnaval passar? Joguei na escola de samba. Meu Deus do E céu. assim, o que acontece? A página em branco que eu falei, para a festa, ela se tornou também uma página em branco. Esse ano eu levei para uma conversa totalmente informal, levei para o shopping. Tava o Edgar, que era o superintendente, e o Ari, que é o diretor de marketing. Eu falei, gente, o meu sonho sempre foi ir no shopping center com o shopping fechado. Eu queria andar dentro do shopping, saber o que faz, o que se Você monte de assistiu uma noite no museu? Então, daí eu olhei pra eles e falei assim, vocês não topariam, né, eu fazer uma festa de madrugada? Ele, claro que sim. Falei, pronto. Não, mas tu não consegue fazer. Eu falei, só topa. Só me dá a chave da porta. O resto eu faço. Gente, a gente fez uma virada, meia-noite no Garten Shopping. Vai ganhar prêmio nacional, porque nunca ninguém fez. Ano que vem a gente vai ganhar prêmio nacional, com certeza, porque no caso esse é do ano que vem, né? E 2.500 pessoas no shopping, desde pôneis, porque as lojas começaram a fazer as coisas. Karaokê, Tinha tudo. karaokê, tinha piscina de bolinha, tinha cama elástica, tinha atração, tinha 6 atrações, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, elas só... Sabe, leve, divertido, esse sou eu. E olha que engraçado, quando eu tava indo, eu tive novamente um negócio comigo, olhando no espelho, eu falei, gente, eu tô indo fazer uma coisa que eu sei que é muito grande. E eu dormi a tarde toda no dia, porque o evento era à noite, a gente tem que montar o shopping antes. Sim. Eu dormi, eu falei, eu preciso me concentrar, porque eu tenho certeza que eu tô indo fazer uma coisa muito grande. Primeiro que eu tava literalmente com o cu na mão, né?
Imagina, só um detalhe. Nós tínhamos vários seguranças à paisana, a gente tinha uma organização totalmente script. Aham. Porque eu não tinha o que fazer. Imagina se alguém bêbado esbarra numa vitrine. Imagina, claro. Não sei, tudo podia acontecer, mas nada aconteceu, foi incrível, ficou pra história. E eu vivo disso, sabe? Eu vivo de momentos como o da Ilma, que faz um evento e diz que foi o melhor dia da vida dela. Eu vivo de uma festa que a pessoa... Eu tive agora essa festa última foi muito legal, foi muito incrível. E eu tive uns feedbacks muito, muito fortes, assim. Teve uma pessoa que dançou a noite inteira, que falou que estava voltando de uma depressão, que foi o divisor de águas dela. Olha, que e lindo. que eu não tenho noção de como eu ajudei ela. Que lindo. Então, assim, claro que eu não, né, a gente nunca vai saber. Sim. Mas a gente entender que levar isso, que trazer isso de alguma forma, seja escrito, seja vídeo, que eu nunca imaginei que eu faria, porque eu tinha horror à minha voz, ao meu jeito, que é a minha mão que não para. E hoje eu tô fazendo do meu jeito. Tô fazendo do jeitinho que eu acho que tem que ser feito. Eu pergunto, a pessoa fala, o que você vai perguntar? Eu falei, não tenho ideia, só vem. E a gente vai conversar como a Sim. gente tá conversando aqui, Sim. e vai sair, vai dar tudo certo. E foi. E assim, eu vivo... E aí agora eu fui parar, na próxima edição de outubro, sai a matéria dos 16 anos da revista, né? E eu vou contar, e toda vez que eu conto, eu digo, gente, é uma vida. E é uma vida de coisas que se eu resolver parar amanhã, eu vou contar pra todo mundo em qualquer lugar do mundo que eu for, de uma forma fácil, leve. E que as pessoas só vão acreditar se eu mostrar foto. Sim. Entendeu? É verdade. Eu fiz uma vez uma feira de noivas, fiz 10 feiras, mas uma feira de noivas passaram 4.000 casais. Meu Deus do céu. Ó, além de tudo, é casamenteiro, hein? Tipo, é Santo Antônio, né, filha? Eu faço aniversário dia 3 de junho, nasci pra ajudar. E assim, sempre com essa pegada, por exemplo, diferente. Eu fiz uma campanha que era Amarrados pela Pan. Olha. A gente dava um empurrãozinho, então as pessoas não eram casadas ainda. Elas iam porque a gente ia sortear um casamento completo para quem tivesse a melhor pedido de casamento, tipo isso. E gente, e assim... Eu não consigo me encaixar em qualquer lugar por isso. Sim. Porque essa liberdade, essa quebra de barreira. Eu amo Joinville e eu não consigo sair daqui, mas a minha cabeça não é daqui, a minha cabeça é global. Eu trago ideias globais para o mercado atual. E eu atualizo a ideia para cá. Eu não vou trazer um elefante branco porque em São Paulo isso é legal. Claro. Eu vou trazer e vou adaptar para cá. E vou fazer com que as pessoas realmente... Eu faço o que eu gostaria que fizesse pra mim, né? Pros outros. Eu conto uma história do jeito que eu gostaria que ela me contasse. Com respeito, com gratidão, com empolgação e com mérito, e com agradecimento, né? Com literalmente você está... E outra coisa, uma entrevista boa, ela se torna quando você dá liberdade para essa pessoa ser ela, né? Acho que essa é a chave, né? Porque se tu viesse com perguntas quadradas, eu estaria respondendo as respostas quadradas. Claro. Né? E eu só tô falando sozinho agora. Não, ele não tá falando sozinho, porque o Tony, quando ele fala, quando ele conta a história, vocês com certeza estão conseguindo se conectar, os olhos brilham. Sim. E os olhos são o espelho da alma. E a gente não consegue, né, transparecer algo que não é a nossa essência. E é a sua essência, é o seu jeito, é a sua verdade. E isso está no DNA. Está no DNA da revista, está no DNA da sua vida. Você que é extremamente criativo, né? E eu não sou criativa, sou zero criativa. E eu queria te fazer outra pergunta, Tony. Como é que você busca essa sua criatividade? Porque para você eu acho que é uma coisa muito natural, né? A gente olha para você, você já pega uma ideia e já transforma em algo grande, né? Eu tive algumas oportunidades de almoçar com o Tony, aí a gente vai falando sobre várias coisas. E vai... De repente, ele me deu 15 ideias e eu tô assim, simplesmente, de onde você tira essas ideias? E ele vai. Para você é natural? Sim, é natural, sim. Eu tenho 42 anos e eu já estudei bastante para isso. E eu já estudei bastante para isso. São histórias congruentes, né? Mas a criatividade hoje, ela foi despertada porque eu tenho segurança nisso. Claro, é um brainstorm, a gente vai jogando ideias, né? E hoje eu novamente respondo a mesma coisa. Quando eu preciso, por exemplo...
Quando eu estou perdido, eu vou lá e me procuro. E quando eu me acho, normalmente eu acho a criatividade, porque eu sempre fui criativo. E eu precisei esconder isso em várias empresas que eu já tive, porque você vai ficar dando ideia para quê? Vai fazer a sua coisa, né? Vai fazer o seu trabalho, não tem que ficar inventando coisa. Sim. E a revista Du foi disso. Porque o Márcio Vargas falou, vamos fazer isso. Ela, se tu conseguir girar o negócio, vai. Tipo, a Rosa Geminiana também vai. Tipo... E assim, vou te dar um exemplo novo. Na pandemia, eu fui lá e todo mundo recluso, todo mundo preso dentro de casa, fiz invenções, trouxe um monte de coisa nova. Depois eu tive eu não peguei Covid. E lá, depois que todo mundo pegou, eu tive uma semana mal. E aí, a princípio, podia ser Covid. Eu tinha voltado de uma viagem internacional. Podia ser aquele negócio do macaco. Sim. Que estava muito alto em Milão quando eu fui. E aí eu falei, vamos... O médico deixou umas 2 semanas de repouso dentro do quarto. Eu não podia, tinha que receber comida. Porque se fosse o negócio do macaco, podia ser contagioso. Ninguém sabia o que era. E em Milão tinha muitos casos. Resumindo, ficamos. Não era, acho que nem lembro o que era. Não era nada disso. E eu comecei a escrever, ali veio um dos insights mais interessantes da minha vida, que foi quando eu contei minha história e eu fiz um projeto na revista que chama É Hora de Bancar Sua História. Esse projeto depois trouxe 100 mulheres, trouxe 100 homens em uma revista só de mulheres, uma revista só de homens, e eu fiquei um ano inteiro. E aí, em todo ano, em agosto, a gente muda o tema, né? Dá um insight de ano para a revista. E aí foi o ano inteiro. Daí esse ano, eu fiquei, gente, como que eu supero isso? Não tem como, é a melhor coisa do mundo. E eu vou te dar um exemplo do porquê que eu aceitei vir aqui. Quando tu viu o teu nome, tu falei, gente, que legal, histórias e conexões. Eu sou realmente essa aqui é a minha tradução, porque eu conto histórias, eu sou uma história que deu certo. Sim. E eu virei uma ponte, eu virei um elo, algo que liga uma coisa a outra. E aí no ano 16, 15 da revista, o que eu faço para superar o É Hora de Bancar Sua História? E do dedão do pé, para não falar de outro lugar, veio que a Du, e aí o tema da festa foi das linhas aos laços. Tudo começa numa linha, a revista Minha História começou numa linha. A linha ela é forte, ela é resistente, ela é maleável, ela é flexível, ela vira uma teia e ela conecta. A linha liga uma coisa a outra. E o baile da Du, que foram 1.800 pessoas na outra festa, o baile da Du nada mais é do que um espaço que junta as conexões que foram feitas pela revista. Os laços que a Du criou estão aqui, estão em tudo que eu vivo. Eu estou na casa de clientes que são laços. Sim. Eu tenho um grupo só de ex-clientes que são melhores amigos que eu não anuncio. Olha. Eu brinquei, eu fui fazer aniversário, eu fiz aniversário agora de 41, inclusive você foi junto. A gente foi, eu ia pra Argentina, não, você vamos junto. Foi 25. Eu falei, gente, Deus do livre, se esse avião cair, eu tenho que morrer, porque senão eu perdi 20 contratos. Ia ser uma viagem muito cara, né? Se sobra só eu tenho que trocar de empresa. E assim, a gente vai inventando, vai trazendo novos projetos, novas criações, novos... E vai se apaixonando pela nova história que a gente está contando, porque é como se fosse uma versão que a gente coloca. A história está aqui, a história é a mesma. A gente faz um caminho, quem sabe, diferente para entrelaçar ela de um outro jeito. E hoje, por exemplo, hoje você está me entrevistando mais aberta. Amanhã você pode perguntar só sobre negócios. A gente vai falar sobre a mesma coisa de um jeito diferente. Verdade. E aí, igual agora, eu tava vindo aqui no bastidor falando para ti que eu vou fazer um evento, uma revista, um caderno voltado para o empreendedorismo feminino. Sim. Quero que as mulheres contem as suas histórias na revista. A gente vai fazer um vídeo e para 400 mulheres a gente vai lançar essa revista num cinema, porque eu quero que a tua história vire história de cinema. Olha. E eu já contei a história da Milena do avesso. A Tônia e eu tô nesse projeto. A gente vai contar de novo, porque é o teu momento, é a tua necessidade, é a versão que tu quer trazer. E a gente tem uma versão nova de uma Milena para trazer, né? Então, eu participo de tudo isso. Eu participo de casamentos, de separações, eu junto, eu linko, eu tô num noivado, eu tô num batizado, eu tô num aniversário de 15 anos. Se eu for em tudo, filho, eu viro arroz de festa.
Mas hoje eu prefiro ir num batizado, num casamento, num velório, se precisar, do que num evento que eu não me vejo. E você falou algumas vezes as palavras autenticidade, verdade, sinceridade e essência. Porque quando a gente consegue transparecer a nossa essência, é natural. Sim. Né? O Tony ser o Tony é natural. Sim. Você, como você comentou, não é um personagem que a partir daquele momento que eu falo, pelo contrário, você faz com que a sua essência que está no seu coração passe para todo mundo. E que eu acredito que é aí que as pessoas se conectam. Porque se todo mundo enxergasse que é um personagem que, dependendo do momento ou da situação, agora eu posso conversar, agora eu não posso conversar, seria o que não faz a diferença. Pelo contrário, isso acaba sendo um imã. E atrai as pessoas por quê? Porque elas sentem a verdade, elas sentem a autenticidade e elas querem estar ali rodeadas, né? E claro que como um imã, ele atrai gente boa e gente ruim também, né? Sim. E depois de, graças a Deus, de muito estudo, muita experiência, a gente consegue separar o joio do trigo. Por isso que eu estou tão bem hoje comigo, porque eu não faço... Eu já passei da minha época de Bruna Surfistinha, sabe? Eu não me prostituo por mais nada hoje. Não. Eu já me prostituí por um X-Bacon, mas hoje não. Olha que ele está querendo que eu faça a pergunta, hein? Não, é porque antigamente as pessoas chegam assim pra ti, ai, que legal, vamos trocar, vamos fazer uma permuta? Eu vou te dar esse sapato e tu me dá uma página, tá? Porque o sapato custa R$50. E aí, sabe, desparelha. Sim. E aí lá no começo eu dizia, não, eu preciso, imagina, o Sadala, o Hospital Sadala, eu preciso. Eu tava falando, eu lembrei, primeira vez que eu fui gravar no Sadala, eles queriam um vídeo. Eles fizeram um roteiro desse tamanho. Daí eu falei, posso fazer um, se vocês não gostarem eu não cobro. Daí depois eu faço com o teu. Daí eu fiz o primeiro, a agência gostou. Não precisa fazer outro, ficou perfeito. Daí eu falo, graças a Deus. Porque não me vem com roteiro, eu não sou roteirizado, não sou... Não, ele não segue script. Não. Eu lembro no talk que você fez no shopping, que foi maravilhoso. Gente, eu fiz um talk no shopping. Foi incrível. E de repente, a Maia estava lá junto com o Tony. O roteiro, o Tony... Que roteiro? Que? Eu já vou. Então, eu coloquei Miguel Abuab, coloquei a doutora Coral, coloquei o Sonin, o Seu Nagê, o Dani e o Felipe Pratos. E olha que engraçado. Como é legal ser leve, ser normal e ser transparente e não ter tanto roteiro na vida. Sim. Quando eu fui agradecer eles, não sei se tu lembra, eu tinha 400 pessoas na minha frente no cinema. Eu falei que eu tinha que falar para eles, pedi licença, me virei de costas e agradeci para cada um deles do jeito que eu tinha conhecido eles. Seu Anagê, toda vez que eu lembro que eu olho pro senhor, eu olho pro seu pé. O senhor me encanta com o seu sapato, porque o senhor diz que tudo isso mostra um senhor super jovem. Para mim, Anagê é nome de empresa, não é um homem. É um CNPJ. E aí eu vou falando, sabe? Porque é o jeito que eu tenho com ele, é o que me conectou a ele. E é a conexão que... E aí toda vez que o seu Anagê me olha, que ele sabe que ele vai me ver, ele coloca um tênis novo, bonito. Olha. E uma meia colorida. E a mesma coisa, a Coral, ela sentou, ela fez um café na casa dela, Tony, eu quero saber o que eu vou fazer. Eu falei, eu não sei, Coral, tu só vai. Tua história é linda, a gente vai fazer algo lindo, vai respeitar ela, não vai inventar nada. Depois ela, o seu Emir, fizeram pra gente, inclusive, um jantar para agradecer. Olha, Nunca incrível. fiz nada parecido. Mas qual é o segredo? Não tem segredo. Ser de verdade. Sua essência. Não o é? segredo é a sua essência, que é a sua essência que é sua. E assim, eu já parei para pensar muito sobre isso. Qual é o segredo de o que me faz ter uma revista há tanto tempo? O que faz as pessoas comprarem? E cada vez mais eu entendo que é o ser muito mais que uma revista. A Du não é feita por mim. Eu estou... É um baita time, É até muita porque dá muito gente, trabalho. dá muito trabalho. Aquela a famosa frase, quem vê close não vê corre. Quem vê a revista ali Sim. pronta, linda, maravilhosa, acha que é assim, né? E assim, né, eu brinco que eu tenho paletós de simpatia. Porque assim, a gente sai de um dia inteiro de trabalho e aí vai apresentar uma festa para 2.000 pessoas. Aí no outro dia tu volta, o mundo tá caindo, porque a revista tem que ir pra gráfica na outra semana. Com certeza. Nada O tempo para. não para, você não pode falar, Não. vou parar um pouco para descansar. Aí, porque... E aí assim, mas... planos futuros. Eu ia te perguntar. Aqueles que fez a entrevista dele, né? Ele mesmo já montou o roteiro, porque não tinham, tá? Não, as perguntas não estavam combinadas. Ele já montou o roteiro, ele já tá dirigindo. Olha como é que é bom. É porque veio na cabeça, planos futuros. Cada vez mais trabalhar com mais essência e com mais...
constância não é a palavra, porque isso já acontece, mas com excelência. Eu não quero só contar a tua história, eu quero... se você andar por aí pela cidade, você vai ver um monte de quadros com pessoas que eu escrevo. Foi um prazer contar a sua história, de pessoas que eu conto a história. Eu quero espalhar esses quadros cada vez mais na cidade. Eu quero que as pessoas tenham conexões genuínas, verdadeiras comigo. E isso é um processo de redução para tornar mais qualitativo. Não é sobre preço, porque a Du e o Tony, eles são acessíveis. Sim. Isso é um segredo, ser acessível. A gente pode vender... Hoje, por exemplo, eu fiz o lançamento da BID, que é do grupo da Mercedes. A gente vende Mercedes. É barato? Não. Pode ser acessível? Pode. Porque quando a gente está falando de desejo, eu não sei se o teu desejo é ter um kimono rosa e pode ser o preço que for, que tu vai dar um jeito de ter. Por isso que os meus eventos de casamento giravam tanto. Porque, mas o que... mas o casamento é importante para ela. Ela vai fazer do jeito... Se ela pagar em 10 vezes, em 50 vezes, não importa. Porque, de uma certa forma, é o sonho dela. Esses dias tinha uma menina que ela não tinha ainda história para estar na Du, né? Para ter capa. E aí ela veio me contar uma negra linda, super assim. Sabe aquela mulher que tu quer conhecer? Sim. E ela tava na festa, ela falou, deixa eu te falar uma coisa, depois de pedir uma foto. Eu estou estudando, eu estou me formando, eu vou ser uma grande empresária e eu vou estar na capa da tua revista. Ai, que lindo, Tony. Nossa, Juro, que me arrepio. lindo. E aí eu olhei pra ela e falei assim, e Deus ajude que eu esteja aqui com a mesma saúde e qualidade pra contar. E eu virei amigo dela, porque como tu vai dizer que não? Olha. Sério. E assim, isso é gratuito, sabe? Em qualquer lugar. É verdadeiro, porque ela não tinha necessidade de ali se conectar ela é contigo. jovem, e assim, ela comentou até que ela se viu, ela tinha ouvido a minha história e ela se viu na miscigenação de histórias, né? É porque assim, quando a gente fala... Eu vou dar um exemplo agora da Gucci Brau, que é a capa do mês que vem. Outubro, a Gucci Brau, eles são gigantes e eu queria muito contar a história deles porque é um casal incrível, sou apaixonado pelos dois. E a mulher cervejeira, né, cara? A mulher... Muito legal, né? Oi, vem cá. Sim. Preciso contar a tua história. E eu fui atrás e o Henrique pegou lá no primeiro ano passado, quando a gente se conectou, ele conversou. Tony, mas eu não sei se eu preciso contar a minha história. As pessoas já conhecem? Aí eu fui lá e eu expliquei. Na minha palestra eu faço. Chega em casa, conta sua história pro seu marido. Vai tomar café com a tua amiga, conta a tua história. Tenha um pitch sobre a tua história, de 5 minutos, de 10 minutos, de meia hora, de 1 hora. Use a tua história sempre para onde você for, com versões que seja, mas a tua história. E as pessoas nunca vão saber demais de você. Eu sou uma pessoa super discreta no Instagram e em outras coisas, porque claro que a gente conta só o que a gente quer, mas a tua história é tua e tudo que tu fez chegar até aqui faz tu, né? É uma soma das tuas escolhas. E aí agora a gente tá, amanhã inclusive é a capa deles, e eu faço as pessoas realmente sentirem prazer na jornada toda, né? E aí eu fui contando o que eu via deles, porque, poxa, uma cervejaria não é um lifestyle. Não tem nada a ver um parque com cerveja. Sim. E foi criado essa atmosfera toda. E aí o Henrique olhou e falou, cara, que leitura boa. Eu falei, não, é fato. E ele, como que você vê a gente agora? Porque no caso é, né, agora. Eu falei, eu vejo vocês apaixonantes, onde eu vou, eu conecto vocês, todo mundo gosta, vocês são sempre divertidos, sempre leves. O parque tem a cara de vocês, ele é lifestyle, ele tem uma qualidade de vida, porque os dois são super definidos, bonitos. Tomam cerveja, né, normal, como todo mundo, mas é muito mais que um parque. É muito mais que uma cerveja. E aí vem a questão de ser muito mais que uma revista. Eu acho que quando você entende que as pessoas elas não vão te contratar para você entregar apenas o que você está vendendo, né? Eu sempre tive muito medo de ser um vendedor, sempre. Eu tenho pavor da palavra vendedor. Vendedor é aquele cara que está ali com uma faca. É muito pejorativo no sentido, e tá com uma faca no pescoço querendo te vender alguma coisa, né? Sim. Eu me tornei uma conexão por isso.
Porque eu estando nos eventos, automaticamente as pessoas lembram de mim, elas querem se conectar de algum jeito. E hoje eu ouvi uma coisa muito legal da diretora da BID falando, Tony, não tem como entrar em Joinville sem entrar pela Du. Sim. Aí ela me contratou pela Du, nós fomos contratados para fazer a lista dos convidados. E não tem mais como, Tony, não tem mais como entrar. É verdade. E aí, quando a gente tem uma marca grande, por exemplo, vamos lá, Carmen Steffens, ficou com a gente 12 anos. Daí o novo a marca comprou e eles cancelaram o contrato. Porque revista no Brasil não é um case de sucesso. A Du pode ser, mas a revista não é. E aí aí a gerente trocou tal, e ligaram pra gerente nova. O que estava funcionando tanto que não dava? Não é que a revista girava a loja toda, não é isso. Só que a gente tinha fotos, a gente fazia os eventos dentro da loja, a gente tinha o Carmen Steffens Day, que eram só para homenagear os melhores. A gente tinha uma relação de multiplataforma, de revista física, impressa e o evento. E aí isso girava. Claro. Eu faço isso com muita gente. E aí não é só o que está. Daí a franquia veio e falou, puxa, então tá, se funciona aí, vamos voltar, né? Volta, né? Mexe no que tem sucesso. E o que o Tony gosta de fazer nas horas vagas? Porque você é uma pessoa, eu sei, vou dar spoiler porque eu sei. Ele dorme cedo, ele acorda cedo. 6 da manhã academia. Então vai pra academia, é fitness. E o que você gosta de fazer quando você não tá... Claro, falar que o Tony vai deixar de ser criativo não tem jeito, que é a sua essência, né? Então, mas... O que você gosta de fazer assim que eu não sei, que o pessoal não sabe? Conta pra gente, Tony. Mais um negocinho de se perder pra se encontrar, porque eu tinha fugas e eu achava que o meu anjinho trabalhava de segunda a sexta do meu lado e o diabinho vinha no final de semana. Porque o corta-giro não ornava, saía do 360 por hora pro zero, pra não fazer nada. Hoje eu tenho dias, por exemplo, hoje é uma quinta que nós estamos aqui, né? Sim. Hoje é um dia que eu trabalho o dia inteiro. Eu atendo, estou para atender. Eu tenho um dia que eu estou para minha equipe. Tem um dia que eu estou para ficar com a perna para cima em casa. Porque eu entendi que o meu ócio, ele cria. Sim. E eu tenho 2 momentos que eu crio. É o meu ócio. Ócio quer dizer não fazer nada. Não é, tipo, cair, giboiar, sabe? E o meu ócio, sair da ilha. Não adianta eu ficar aqui também. Porque aqui tu sai, tu tá falando trabalho sempre, se tu jantar, tu trabalha, se tu comer, tudo tu tá falando trabalho. Então tu não desliga. E aí tu sair da ilha e ver a ilha de fora, já muda o cenário. Eu tenho uma vida muito leve e muito boa. Eu tenho uma família incrível, eu tenho amigos incríveis e... eu não tenho... quando eu saio para descansar, eu realmente desligo tudo. Mas eu não tenho essa necessidade tanto de fugir, sabe, hoje. Sim. Mas foi um perdido também, foi um caso também que eu tive que estudar para entender. Aonde que estava esse meu ócio, sabe? E eu era adaptado a criar em momentos de necessidade, em momentos de conflito, tipo, sabe? Tipo, eu preciso... Atrito, né? Como é que fala? A água bateu na bunda, vem. Sim. Opa, dá um jeito. E aí eu entendi que não, isso era remediar, isso não era trabalhar numa prevenção, né? E aí vamos trabalhar. Aí agora por exemplo, essa semana eu tô em semana de criação. Semana passada eu saí a semana inteira. E tô criando a festa do branco, que já é um spoiler. É dia 8/11. A festa do branco, que eu contei pra você no começo, que é a virada da Du, é um novo ciclo que acontece a qualquer momento. Claro. E ano passado tinha 1.000 e poucas pessoas também. E é a festa que eu mais gosto de fazer. É divertida, é leve, pula, as atrações são totalmente nacionais. Não tem como não se divertir. É um baile de mistura. É divertidíssimo. E aí... a gente começou a bolar a festa e ela tá extremamente criativa do jeitinho que eu gosto. Porque eu saí e voltei com ela. Olha, ele tem que dar mais spoiler pra gente. Afinal de contas, 8/11 tá aí. Tá aí, mas já pode guardar. Dia 8/11 a gente vai fechar a praça de eventos do centro do Garten Shopping e vai fazer um evento que ninguém nunca viu nada igual. Porque vai ser leve, disruptivo e... eternizante. Nossa. Uau! Da onde que veio essa palavra? Eu vou fazer leve, disruptivo e eternizante. Eternizante. Já tem até o slogan. Eu acho que tu precisa sair de lá com
alguma lembrança. Tu Uau! precisa sair de lá ou de qualquer festa que tu vai Sim. com alguma lembrança, sabe? Já tô procurando o look branco para a festa de 8/11. Uau, Tony, que incrível, né? E olha como tudo se conecta e todas as histórias se entrelaçam, que é o mais importante, né? E quando a gente começou a pensar nesse podcast, nesse videocast, era justamente a gente trazer histórias de pessoas que realmente têm muito para contar. E nesse tempo aqui, nesse bate-papo que a gente teve, quantas histórias você trouxe? Sim. Quantas conexões, né? Quantas pessoas você conseguiu reunir e fazer com que essas pessoas contassem o melhor delas, a história, né? Eu não me esqueço quando ele me fez o convite para participar da revista de mulheres. Primeira coisa, né? Eu falei, mas eu vou contar o quê? Aí eu, né, não falei nada com você, falei, eu topo. Cheguei em casa e falei, mas eu vou contar que história? A minha história não é importante, pelo contrário. O quanto a minha história é importante, o quanto a minha história pode ajudar outras pessoas. E aí isso muda a tua vida. Totalmente. Porque a Milena chegou, eu posso falar da onde? Chegou lá de Teixeira de Freitas, lá da Bahia. Ela não era assim, gente. Era outra pessoa. Olha, só colocar um ano depois aqui, isso é mentira. E aí pode ser que a menininha que deu certo, sim, né? Porque já estava num grande grupo, chega numa cidade estranha que não conhece ninguém. Quem que vai? E por acaso a gente se apaixonou no primeiro momento. Foi. E foi uma conexão que já estava, você está há 7 anos, e a gente não saiu da casa do outro. Não, é verdade. E aí, é pra isso que eu vim. Sim. Entendeu? Tipo, resumindo. Sim. É a essência o que está nos olhos dele, é o brilho, vocês não podem sentir o quanto o ambiente aqui, a energia, porque a energia, nós somos de energia. Sim. E a energia, quando, viu? E a energia, quando ela vem, a gente não consegue fazer outra coisa, a gente não consegue ser um personagem. E nada melhor do que contar essa história incrível. Mas eu sou personagem sim, tem uma cebola aqui. Não, mas assim, ó, é inacreditável o poder da história, o poder da conexão. Porque assim, ó, tá na ordem certa. Se você não contar a sua história, você não se conecta. Olha, eu não tinha a gente não pensou eu também não, nisso. acabou de vir do dedo do pé também. Se você não conseguir contar a sua história, se você não conseguir olhar pra alguém e dizer, eu já caí aí, eu já me ferrei com isso, isso já deu certo. Nem só de historinhas legais viverá o homem. Com certeza. Né? E as pessoas são acostumadas por um Instagram, por qualquer outra coisa, a contar só coisas boas. E as coisas boas... Cara, tu vê, tem Instagram que tu abre que é só gente pelada, só sem camisa. Por quê? Porque ela é o que é melhor que ela tem pra apresentar. É verdade. Se eu for lá e fuçar a vida dela, ela coloca a roupa e ela começa a contar a história dela. É verdade. Mas assim, e aí vira literalmente um divisor de águas. Claro que uma vez por mês a pessoa tem a chance de contar a história numa capa. Mas eu não tô falando só de capa, eu tô falando da história. Eu tenho N outros casos de pessoas que mudou a vida com uma página, 2 páginas de matéria. Sim. Não é sobre o espaço, é sobre o espaço que tu dá pra ti, a tua história. Verdade. Porque daí a Milena já começou a se portar, a Milena já era Milena, as pessoas chegavam, já se identificavam com o estilo dela, com o perfil de roupa, aí já o cabelo dela não atendia mais. Eu vou dar um exemplo que é absurdo, que vai ser um dos meus cases de vida, que não era pra contar, mas eu vou contar. Doce Encanto, amo de paixão os dois. Quando eu cheguei, eu já atendia Doce Encanto antigamente com a Ariela, e aí foi vendida e eu atendi com eles. E aí eu falei, vamos entrar, tal. Edilene, dona, tal, muito querida, onde que você fica? Normalmente eu fico na cozinha, tal. Então, primeira etapa, tu não é cozinheira, tu pode ser patisserie, tu pode ser a melhor chefe, mas tu vai estar aqui na frente. Tu vai começar a se conectar com as pessoas. Mas eu não gosto. Vai. Mas eu tô feio. Vem com touca. E aí toda vez eu ia puxava ela pra frente da... Aí teve um dia, dentro da Halston, que eu ia fazer um evento pra Halston e era de manhã, um café da manhã, que eu inventei o café de negócio. Porque eu sempre vou pro... né? Então tava todo mundo fazendo os meus eventos, eu falei, vou inventar um café da manhã. Aí inventei rodada de negócio, todo mundo começou a fazer. Inventei Ladies Do, tinha 10 eventos de mulher. E eu deixo todo mundo se matar sozinho, eu saio e eu vou fazer outra coisa. Tá porque, certo. né? Disruptivo, itinerante, essas são as palavras que eu resolvi pra mim. E aí, Edi, preciso de fazer um café aqui. Toda a gente não faz externo.
Faz sim. Eu vou contratar você, eu tenho 200 convidados, eu vou te pagar 15 mil reais e você vai fazer. Ah, mas a gente não sabe. Você vai pegar o que você tem aí E trazer pra cá. vai trazer pra cá. Ali nasce um catering da Doce Encanto, mas esse não é o exemplo. Aí fui renovar contrato com eles e eu falei, olha, eu quero vocês na capa. Quero vocês na capa de dezembro. Spoiler, que é dezembro. E porque é Natal, eu sei que é o mês que vocês menos vendem e eu quero. Só que eu tenho uma coisa muito grave pra falar pra vocês. E não me leve a mal, se levarem também, tá tudo bem. E o Renato, que é o esposo dela, que é sócio e é o marido, é financeiro, né? E aí eu falei, Renato, eu quero vocês dois na capa, só que eu não quero o tio do caixa. Eu não quero o tio que fica ali do caixa com aquela bola, com aquele cabelinho arrumadinho. Preciso te arrumar. Olha. Preciso apresentar um empresário de sucesso. Resumindo, Renato colocou dente. Renato emagreceu 25 quilos. Meu E ele não foi Deus. capa ainda. Isso não foi por ser Du. Pode ser que esse shed, né? Esse soco no estômago que eu dei, poderia ter sido um empurrãozinho pra ele. Com certeza. Sabe? E eu vou entregar uma capa pra ele 25 quilos menor e pra ela 21. Olha. Ela, você não vê na cozinha, ela é uma das pessoas mais bem relacionadas que eu conheço. Sim. Ela está em todos os eventos que eu faço e em todos os lugares que eu tô fazendo os caterings hoje. E aí é um puta de um case, né? Que lindo. E aí eu vou contar a história deles com esse respeito, porque já foi antes, o X já aconteceu. Sim. E isso eu posso contar, eu fico a noite inteira falando contigo. Ali você vai eternizar, né? Sim. E o quanto essa transformação do casal, tanto da Edirlene e do Renato, que são realmente Sim. incríveis, de dentro para fora, né? Não é uma coisa que, eu só estou me preparando para aquele momento. Não, eu estou Sim. curtindo a jornada. Sim. Eu estou me reconectando comigo mesma, eu estou, de repente, trazendo pontos que estavam ali guardados e que agora eu quero externar, né? Eu tenho todas as capas do ano que vem já fechadas. Olha. E é engraçado, porque assim, tem um cliente que vai completar 35 anos, então ele tem que estar no mês X. Tem uma cliente muito querida, inclusive, que claro que não posso dizer quem, que... Ai, amigo, eu preciso ser desse mês. Porra, dezembro. Falta 18 meses. Por quê? Porque eu me vejo em dezembro, eu quero essa coisa da virada, da liberdade. Ok. Não, mas, amiga, falta 1 ano e meio. Nossa. Não, 18 meses. Não tem problema. Como que funciona? Fazer o contrato em 18 vezes. Claro. Não quero pagar nisso tudo. Então tá, então vamos fazer. Mas tá entendendo? Tipo, Sim. a pessoa se vê. E essa é a função. O acesso é fazer a pessoa se ver ali. A pessoa realmente se vê. Como você vai comprar um carro se você não se vê no carro? Não tem jeito. Como você vai comprar uma roupa se você não se vê nessa Não roupa? tem jeito. E é a mesma coisa que estar num vídeo, estar numa revista, estar em qualquer lugar, né? Sim, sim. Olha, Falei, né? E se deixar, a gente vai ficar aqui conversando. Podia ter colocado um vinho, né, produção, pra gente. A gente tá aqui, né? Já aproveitava o embalo, né, Tony? Eu, assim, ele contou tudo. O roteiro não foi combinado. Enquanto ele falava, eu tava pensando, o que mais eu vou perguntar? Mas E o mais engraçado, a gente fez essa conversa sem nenhum corte. Eu acho que vai inteiro, a gente não errou. A não ser que tire uma palavrinha ou outra vinha ali, mas acho que nem... Coloca um pi ali. Coloca um... Mas que momento. Quero muito te agradecer. Muito obrigado pelo convite. Por estar e aqui. você e que elas, né, quando estiverem todas montadas e juntas, continuem fazendo, conectando. Eu acho que eu já tinha falado isso nos bastidores, eu acho que o primeiro programa tem que ser sobre vocês. Eu tenho que saber a sua história para você conseguir literalmente passar essa confiança e segurança de que você é a Milena Vitória. Sim. Sabe? E que independente do que você faça e como você... Aquele que tá acabando o programa pra ela, né? Que bom, vai. Mas assim, independente Você conectou muita gente aqui, né, Milena? As pessoas viraram apegadas a você, né? E isso que você está fazendo é um divisor de águas para tua vida. Você está no momento. Você vai contar uma história semana que vem na Du, totalmente diferente do que você já contou. Vou. E o meu amigo já está emocionado e eu tô aqui me segurando para não chorar. Eu vou ficar tão feia ali se eu chorar. Vai ser linda do mesmo jeito, porque é linda a tua história, vai chegar até aqui. Agora não vem de Teixeira de Freitas, já não precisa contar mais isso, mas vem de uns maiores grupos
que escolheu ser exclusiva, diferente e voar sozinha. Temos muito algo em comum, né? Sim. E agora chega que eu já chorei 3 vezes. Mas assim, vida longa pro programa. Obrigado por me trazer. Que isso. Foi um prazer, foi um prazer. Eu realmente acho que a minha vida é sobre histórias e conexões. E eu tenho prazer em dizer isso. E eu não titubeei em contar, vim medicado. Porque faz sentido. E o que faz sentido, a gente precisa realmente aceitar a oportunidade que faça sentido, né? Obrigado, você causa meus olhos agora. Esse danado me deixou sem palavras. Eu aqui tentando fazer a que não vai chorar para não ficar com cara de japonesa. Final, né? A Eliana no final. Mas que lindo contar a história do Tony e mostrar para as pessoas, chegar em todas as plataformas para as pessoas a essência, a verdade, que é o que realmente ele tem no coração. E que muita gente, muitas vezes, não consegue perceber, Sim. que é o que o Tony falou, a gente mostra o que a gente quer, mas aqui a gente viu o Tony, a gente viu o Antônio, o homem, o empresário, o que é apaixonado pela vida, pelas pessoas, porque eu acredito muito que o que você conecta... Pessoas trazem pessoas. Sim. E assim, eu acho que eu consigo contar no dedo quem eu preciso tirar da minha jornada hoje, Sim. porque... Foram escolhas tão assertivas que vieram trazendo outras escolhas que às vezes não vieram por mim, mas vieram por elas. E quando a gente vê, a gente está no emaranhado de gente que só quer, né? Que só quer a mesma coisa. A mesma coisa. E como é bom, né? Como é bom a gente estar rodeado de pessoas que querem as mesmas coisas. Vamos acabar? Vamos! E eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que estão aqui conectados com a gente. Então, muito obrigada por estarem aqui conosco no Histórias e Conexões. Agora com ela, mas é com elas. E para dizer que aguardem o próximo convidado ou convidada. Eu já disse isso para vocês. Se vocês querem ver alguma pessoa aqui no programa, por favor, mandem para a gente. Já temos pessoas muito especiais que vão participar e que eu tenho certeza que vocês vão se emocionar. Mais uma vez agradecer o Tony por trazer a verdade, por trazer o Tony aqui. Foi incrível e só tenho que te agradecer, te dizer muito obrigada e que você volte, a casa é sua. As portas estarão sempre abertas para você. Porque você, meu amigo, é incrível. Você é... Um abraço para Ele acabar, é... gente. Beijos. A gente acabou. Estamos presos. Beijos, boa sorte. Obrigada. E vida longa, Histórias Obrigada. e Conexões. Obrigada, um beijo para vocês e até o próximo programa.